Tradutor: Otaquinho Souta acabou com a vida de Cordova. O coração de Cordova encheu-se de raiva e ódio contra as pessoas que o oprimiam. Ele era realmente uma boa pessoa, mas a vida de repente se voltou contra ele. Eles o abençoaram com um filho que poderia conter o tesouro da igreja. Foi uma bênção, mas amaldiçoada ao mesmo tempo. Com isso, sua vida virou de cabeça para baixo. De ser amado pelo povo de seu país, a ser um criminoso notório. Não foi um caso raro. Todos os dias as pessoas sofreram neste mundo e não há resposta para isso. Ele suspirou e sentiu seu corpo ficar pesado. Ele estava muito exausto e já atingiu seu limite. Ele fez o seu melhor e não conseguiu reunir nenhuma energia em seu corpo. Ele teve sorte de que as cartas de seu sistema não afetassem seu corpo. Se não fosse fornecido pelo sistema, sua condição seria muito pior. O simples fato de usar o Féron já poderia lhe trazer um estado grave. Sorte que ele tinha carta única, Féron e carta única, bênção do glutão. Outras pessoas não reconheceram essas energias, mas Saia, que estava conectada a ele, podia nomear toda a energia que ele usava neste corpo. Afinal, Souta concentrou toda a energia da espada Vajra em seu último ataque. Exceto por sua energia, ela podia sentir o Féron, poder de bênção e poder da alma. Tudo isso aumentou sua força para um nível mais alto, tornando-o capaz de lutar contra a figura metálica incompleta. Bem, Saia não perguntou a ele sobre isso. Há um momento para perguntar sobre isso e ela acabará descobrindo no futuro, pois sempre estará com ele. Nesse momento, as duas freiras da igreja chegaram ao local. Eles observaram Souta com uma expressão curiosa, querendo saber o que ele fez na batalha para ganhar tais energias temíveis. Safi queria perguntar a Souta rapidamente, mas Yuni assegurou enquanto balançava a cabeça. Deixe-os falar um pouco. É a vitória deles. Yuni disse a Safi. Ok. Safi acenou com a cabeça. Ela então continuou a observá-los à distância. Alice, Lumilia e Cluster se aproximaram de Souta. Como você tá, Souta? Eles rapidamente perguntaram a ele com uma expressão preocupada no rosto. Estou bem. Souta acenou com a mão direita e olhou para Cluster. Ele disse, sinto muito, matei um membro da sua família. Cluster balançou a cabeça e enxugou as lágrimas se formando em seus olhos antes de responder, não, você não precisa se desculpar, irmão Souta. Tudo o que aconteceu aqui é minha culpa. Não, vocês são minha família. Só encontrei aquele homem 2 vezes e ele não me tratou como filha. Cluster disse. Souta ficou em silêncio enquanto ele acariciava sua cabeça. Ele não sabia mais o que dizer. Ele estava feliz por ter conseguido resgatá-la. Desculpe, Souta. Eu não tenho mana suficiente para curar você. Lumilia disse. Está tudo bem. Eu posso lidar com isso. Souta sorriu ao olhar para ela. Ele então percebeu que as duas freiras os observavam. Yuni sorriu e disse, olá, ela então se aproximou do grupo com Safi seguindo-a por trás. Lumilia e Alice se viraram e observaram as duas freiras. Irmã Yuni. Irmã Safi, Cluster disse quando ela viu as duas. Ela naturalmente reconheceu essas duas, já que ela era da igreja. Você se divertiu vagando pelo mundo? Yuni perguntou a Cluster com um sorriso no rosto. Cluster apenas abaixou a cabeça e não disse nada. Está tudo bem. Vou falar com Yuni não terminou suas palavras enquanto ela abria os olhos amplamente e pulava para longe. Sou vós. Desvie. Safi disse enquanto pulava para longe e a flutuação de mana subia repentinamente. O que? Alice também reagiu enquanto empurrava Lumilia e Cluster para longe dela. Uma grande energia disparou e uma esfera negra apareceu no centro do campo. A esfera negra se expandiu rapidamente e os pegou desprevenidos. Souta tentou se afastar, mas ele simplesmente não tinha força suficiente. Ele estava muito lento em sua condição atual e parte de seu corpo ficou presa na esfera negra em expansão. Droga! Ele praguejou e tentou escapar, mas descobriu que não conseguia puxar metade de seu corpo que estava dentro da esfera negra. Souta! Alice!
Ao ouvir a voz de Lumilia, ele rapidamente olhou em volta e viu que a esfera negra também pegou Alice. Seu braço direito e seu pé estavam dentro dela. Lumilia e Cluster iam se aproximar dos dois, mas Solta os deteve. Não venham! Apenas fique aí! Solta gritou com eles. O problema continuou surgindo para a esquerda e para a direita e não o deixava descansar. Isso é um feitiço chamado buraco dimensional, e Oni murmurou enquanto estreitava os olhos. Ela reconheceu a esfera negra de energia com seu vasto conhecimento do grande país. Lumilia se virou para Yoni, que parecia saber o que era a esfera negra. Um feitiço buraco dimensional é um tipo de feitiço de teletransporte, mas apenas algumas pessoas o usam por causa de sua natureza. Yoni parou por um momento antes de acrescentar, é muito pouco convencional, ao contrário do feitiço comum de teletransporte de longa distância que as pessoas usam hoje em dia. Como é diferente do feitiço comum de teletransporte de longa distância? Lumilia perguntou enquanto olhava para Solta e Alice com preocupação nos olhos. É uma passagem só de ida para o outro lado do feitiço. Tem um longo tempo de lançamento e uma grande quantidade de mana necessária. Além disso, se não houver um lugar designado, ele vai teletransportar as pessoas dentro dele para qualquer lugar aleatoriamente. Yuni explicou lentamente. Ela então acrescentou, não se aproxime se não quiser que termine da mesma forma. Lumilia. Cluster. Apenas fique aí e não se aproxime de nós. Nós vamos ficar bem. Solta disse para as duas. Sim, vamos fazer algo sobre isso, Alice assegurou-lhes. A esfera negra não parou de se expandir. Ainda estava se expandindo, mas em um ritmo muito mais lento. Yuko então correu em direção a seu mestre enquanto a esfera negra os engolia. Ele se expandiu e seu corpo entrou antes que a esfera negra encolhesse. E desapareceu completamente sem deixar vestígios. Cluster gritou quando ela estendeu a mão. Lumilia simplesmente fechou os olhos e abraçou Cluster. Na extremidade sul do continente Giza, a capital de Lycen Vastes, a cidade de Gromatoli. Não apenas a cidade de Gromatoli, na verdade, todas as cidades estavam experimentando algo em comum. Cada cidadão de todo o país estava olhando para o céu com a boca aberta e os olhos bem abertos. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. O que? O que é aquilo? Oh meu Deus! Incontáveis enormes redemoinhos de energia estavam se formando acima do céu. Cada redemoinho tem um diâmetro de 500 a 700 metros. Esses redemoinhos de energia literalmente cobriram o céu de energia acima dos resíduos. Na capital, as três potências de nível Deus do país estavam olhando para o maior redemoinho de energia em todo o país. Os três tinham uma aparência sombria em seus rostos enquanto sentiam uma mana enorme e ameaçadora saindo dele. É um feitiço teletransporte dimensional superior, eles eram deuses e tinham conhecimentos que ultrapassavam os mortais e então eles sabiam o que eram esses redemoinhos de energia. Os redemoinhos de energia eram na verdade um portão, um portal ou uma porta. Naquela época, tudo e todos na cidade pararam repentinamente. No meio do silêncio, o que apareceu diante de seus olhos foi. O que saiu foi algo que iria trazer o caos a este continente. Vai perturbar a vida de inúmeras pessoas que vivem nesta terra. Incontáveis criaturas humanoides vestidas com mana espessa e poderosa saíram do portal. Eles tinham características e aparências diferentes. Alguns tinham asas e caudas pretas. Alguns tinham várias cores de pele e olhos. E alguns pareciam perigosos no momento em que os viam. Um homem vestindo uma armadura preta com forros dourados saiu do maior redemoinho. Este homem tinha 2 pares de chifres de cor cinza saindo do lado da cabeça e um par de asas pretas nas costas. Ele estava de pé na cabeça de um grande dragão negro de 100 metros. Líder do 23º exército do grande imperador demônio Lúcifer. Eu sou um pilar demoníaco, Toral de Vaguan. Este é o fim da vida pacífica e o início do caos. Este é o final do volume 4 do livro, Dawn of Chaos, e agora estamos na segunda versão do jogo. Este volume revelou muitas coisas de nossos personagens principais. Nós respondemos algumas perguntas e novas perguntas surgiram.
Muitas coisas acontecerão no próximo volume e certifique-se de segui-lo. Obrigado a todos pelo apoio contínuo e espero ter melhorado no próximo volume para dar a vocês uma ótima experiência na leitura do meu trabalho. O próximo volume é o volume 5, Subworld.